Rudinei Miller, eu sou professor de filosofia aqui no campus, tenho 57 anos, sou um homem branco e atualmente estou na gestão desde fevereiro de 2020, mais especificamente 27 de fevereiro, nós estamos na gestão do campus. É um prazer poder participar desse trabalho de vocês dentro do Núcleo de Memória. Quando efetivamente foi apresentada para nós a pandemia, né, que foi quando o reitor, via portaria, determinou que o nosso Instituto Federal fecharia as portas e interromperia todas as suas atividades presenciais e nós passaríamos ao trabalho remoto e ensino. Os trabalhos remotos enquanto tal e os calendários foram suspensos, que foi no dia 13 de março, né, nós recém tínhamos assumido a gestão, né, que nós assumimos no final de fevereiro, como já falei anteriormente. Então, naquele período anterior, nós não temos tanta informação do ponto de vista da gestão, né, mas do ponto de vista do campus, vamos dizer assim, o nosso campus ele estava com um número de aluno muito bom, vamos dizer assim, nós na época estávamos mais ou menos com 1.200 a 1.300 matrículas ativas no nosso campus, né? Com as dificuldades normais, né, vamos dizer assim, de um instituto federal. 2020 nós já amargávamos alguns anos de cortes orçamentários, vamos dizer assim, devido a governos que dificultam, porque continuam fazendo, né, as atividades nossas enquanto servidores públicos e instituições públicas que prestam um serviço como nós, né, que é a educação para a comunidade. Mas o nosso campus estava em plena atividade, né, com muitas atividades, tanto de ensino quanto de pesquisa, de extensão, né, no cotidiano do nosso campus, também com muitas atividades culturais, artísticas, assim, o que sempre caracterizou o nosso campus, um campus extremamente vivo, né, com muita efervescência no seu cotidiano, né, sempre muito preparado para toda a formação que nós compreendemos importante para os nossos estudantes, tanto do ponto de vista da preparação direta para o mundo do trabalho, vamos assim, que é através do desenvolvimento do ensino enquanto tal, né, ensino, pesquisa e extensão, mas também do ponto de vista da formação cidadã. É um campus muito ativo, né, e que nós sempre temos muito orgulho e compreendemos que ele proporcionava uma boa educação. No entanto, nós, naquele contexto, nós já estávamos preocupados com questões características, vamos assim, que é a questão orçamentária, né, e enquanto gestão interna, o problema que nós já vínhamos tratando da questão da retenção, né, e da evasão do nosso campus, que é um problema que ainda hoje perdura e que precisa ser enfrentado. Nós todos achávamos que ia ser uma coisa extremamente passageira, né? Que talvez em abril nós já voltássemos ao trabalho, né? Em abril não foi possível, aí nós pensamos que até junho, nós reagendamos as férias docentes, pensando que nós voltaríamos em junho, porque nesse período nosso calendário acadêmico estava suspenso, né? Aí novamente não foi possível, né? Então nós inicialmente nós achávamos efetivamente que era uma coisa bastante passageira, né? Porque nós vínhamos acompanhando a pandemia nos outros países, né? Mas sempre era uma questão de evitar a curva, a tal da curva que eles falavam, né? Mas assim, de nós ficarmos em casa, né? Mas assim, de nós trabalharmos de forma remota, mantermos os nossos estudantes em casa para que menos pessoas fossem contaminadas, né? E que, portanto, menos pessoas fossem para os hospitais, para que os hospitais pudessem atender melhor as pessoas que ali chegassem, evitando dessa forma, né, os óbitos enquanto tal, né? Assim, porque se compreendia que quanto mais pessoas fossem para os hospitais, mais superlotação, pior atendimento e mais óbito. Então, vamos dizer assim, a estratégia era de fazer com que as pessoas ficassem em casa, efetivamente em casa, né, totalmente isoladas todas e todos, porque aí não haveria possibilidade de contágio, né? Então isso foi de uma certa forma um pânico, mas acho um pânico bastante razoável, acho correto, nunca fui contrário. Por quê? Né, porque acho que nesse momento de crise, principalmente enquanto a pandemia continuou, né, mas assim, a gente conseguiu alicerçar aquilo que são valores fundamentais,
né? Mas, assim, o primeiro valor sempre é a vida, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, cuidar para que as pessoas se mantenham vivas, né? Mas, assim, mantendo-se vivas, que as pessoas consigam ter a saúde possível, que se mantenha a saúde dentro da possibilidade, né? E tendo essas duas coisas asseguradas, que a gente possa, então, fazer o nosso trabalho, que é o nosso trabalho como instituição educativa. E nesse nosso trabalho, enquanto instituição educativa, dentro dos limites que a realidade nos impunha, nós organizamos inicialmente 2 comitês de crise, né? Um que era o comitê de crise que buscava informar a comunidade especificamente em relação às questões da pandemia enquanto tal, né? Mas, assim, de como é que a gente pode, afinal, se cuidar, né? Caso a gente tenha algum sintoma, o que que a gente pode fazer, como encaminhar, quando a gente deve procurar alguma instituição, né? Como um hospital ou posto de saúde, porque ali também muitas vezes o risco da gente se contaminar quando a gente não estiver ainda, né? Então teve esse comitê de crise que buscava fazer toda essa orientação e tivemos um outro comitê, que é o comitê pedagógico, que tinha à frente então a gestão de ensino, né, que buscava principalmente trabalhar a questão do vínculo dos estudantes com a nossa instituição, né, para nós podermos conviver com essa crise, mas que a nossa comunidade como tal se mantivesse, né? Então, nesse comitê de crise, onde se trabalhava o vínculo, se buscava tanto trabalhar com os servidores, técnicos e docentes, né, para que oferecessem atividades como lives e outras atividades onde os nossos estudantes pudessem ser envolvidos, para que pudessem participar, né, para que nós pudéssemos manter a ideia da comunidade, né, porque isso é fundamental, né? O Então, vínculo. O a questão vínculo. do vínculo com a comunidade, né? Assim, então a gente tem que manter a comunidade vinculada, né? Mas, assim, que se mantivesse, né? Esse campus Restinga aqui, mas, assim, o que é um campus que só existe, né? Porque tem a gestão, docentes, técnicos, estudantes e comunidade externa, então a gente se preocupou muito em manter esse vínculo, organizamos sistematicamente diálogos com a direção, mas, assim, que toda a comunidade pudesse dialogar com a direção, né? E também, posteriormente, então, começamos a organizar atividades, além disso, né, mas, assim, também atividades de confecção de máscaras, né, onde teve muitas pessoas envolvidas, a produção de álcool em gel, de produção e também a distribuição de cestas básicas, onde nós então buscamos atuar concretamente junto com a comunidade. Mas foi, com certeza, um período de muito desafio, né? Até que então, posteriormente, né, a partir do segundo semestre de 2020, né, é que nós começamos então a organizar, em primeiro lugar, aquelas APNPs, né, assim, que todos vocês se lembram, né? Que era uma tentativa assim de já começarmos a trabalhar com os nossos componentes curriculares, mas não de uma forma tão sistemática, né? Mas buscando já trabalhar componentes curriculares e trabalhando a questão do vínculo com a instituição, para que só posteriormente, então, nós voltássemos, acho que foi em maio de 2021, que nós efetivamente voltamos com o ensino remoto, assim como nós o conhecemos, né? Efetivamente oferecendo os componentes curriculares e a partir dali, então, recuperando o calendário acadêmico da forma como foi possível. Mas, com certeza, né? Mas, assim, nós minimizamos ao máximo, assim, a qualidade dos nossos trabalhos, não pela incapacidade nossa dos servidores ou dos nossos estudantes, mas é que quando a gente trabalha só de forma remota, né, aquilo que é a maior riqueza, né, de uma educação, que é a capacidade de diálogo, de trocas de experiências, de se reunir, discutir as coisas, isso basicamente foi reduzido a trabalhar conteúdos, né, a trabalhar questões que nós muitas vezes sabemos que são importantes, mas que às vezes não são toda a riqueza de uma ação educativa. Então foi um momento difícil, né? Quero já registrar que nós tivemos perdas efetivas, né? Mas, assim, nós tivemos uma colega servidora, né? Mas, assim, que faleceu, nós também tivemos uma colega terceirizada que faleceu, né? Nós também tivemos 2 alunos nossos que também faleceram. Então, nós tivemos perdas efetivas, né? Mas sempre podemos dizer que não foi na ação no campus, vamos dizer assim, foi em outros lugares que essas pessoas, então, infelizmente, né, pegaram a Covid. Só gostaria de dizer, tá, que nós voltamos a partir de abril
mas a gente não tem uma dimensão clara de como cada um passou por esta pandemia, tá? Mas eu tenho convicção de que foi extremamente difícil, principalmente para a comunidade restinga. Porque a pandemia não foi só uma doença, foi um empobrecimento assustador da nossa sociedade. Nós voltamos ao trabalho presencial, né? Nós, servidores, mantivemos os nossos salários e continuamos a manter uma vida um pouquinho mais estável, apesar de toda a desvalorização dos nossos salários pela política que o governo federal nos impõe, né, com uma inflação assustadora e sem reajuste dos nossos salários há muitos anos. Mas a comunidade, principalmente os estudantes, como também alguns servidores que têm salários não tão elevados, eles passaram por esse período sofrendo um processo de empobrecimento muito grande, e vários estudantes não conseguiram retornar às atividades por dificuldades econômicas efetivas, né? Ou por precisarem trabalhar, então não poderem escolher o estudo nesse momento como uma forma de evoluir na vida, de poder se preparar, né? Então eles não puderam fazer essa escolha, tiveram que se manter trabalhando, né? Ou por pessoas que não têm o dinheiro para pagar uma passagem, né? Por não ter outra forma de deslocamento, né? Por precisar optar em gastar, em pagar as contas cotidianas e não poder se dar o luxo de vir com ônibus, como também por dificuldades impostas, vamos dizer assim, pelo setor público, né? Vamos dizer assim, que simplesmente não reatualizou as linhas de ônibus, fazendo com que os nossos estudantes pudessem voltar para o campus, como foi lá em 2019. Recentemente, agora sim, né, eles refizeram as linhas, mas o primeiro semestre praticamente quem não tinha o acesso, né, dentro das linhas que já existia, não tinha como vir para o campus. Então, o retorno foi bastante difícil, né? Os nossos estudantes estão bem mais pobres, digamos assim, os nossos estudantes estão pedindo mais lanche, mais refeições, porque efetivamente vem com bastante fome para o nosso campus, né? Então, o retorno para o nosso campus, além das cicatrizes que a pandemia, enquanto tal, deixou, mas assim, também tem toda a questão econômica e social que ficou muito mais agravada, né? Mas assim, nós hoje temos um percentual bem maior de estudantes na assistência estudantil, né, do que nós tínhamos anteriormente, e mesmo assim é insuficiente. Nós conseguimos formar vários estudantes, então acho que a gente tem que, vou dizer assim, elogiar também o bom trabalho feito, né, pelos nossos servidores e nossas servidoras, tanto os técnicos quanto os docentes, que mantiveram as atividades educativas. Nós tivemos formaturas, né, início do ano, nós tivemos formaturas durante a pandemia, nós tivemos formaturas remotas, né? Então, nós mantivemos as formaturas, quer dizer que nós conseguimos manter um ritmo de ensino não ideal, mas real, né? Nós conseguimos manter. E agora, mas assim, com o retorno, nós tivemos algumas dificuldades de estudantes em se adaptar ao retorno presencial, tanto do ponto de vista econômico e social, como falei, como também algumas dificuldades de retornar à convivência, de voltar no cotidiano, conviver com as pessoas, de se adaptar aos ritmos, de adaptar às suas vidas particulares. Tanto os servidores quanto os estudantes, a gente compreendeu que tinha um período de transição, né? Mas ainda temos alguns resquícios de pessoas com dificuldade de se readaptar.